Seu trabalho neste plano de recuperação foi excepcional. Sua visão salvou todos nós. Tobias Wren, o principal investidor, inclinou-se por cima da mesa e segurou o ombro de Reed Cole como se fossem velhos companheiros de equipe celebrando a vitória em um campeonato. O aperto de mãos durou mais do que o normal. O sorriso era exageradamente largo. Reed recostou-se na cadeira com uma confiança tranquila e confortável, balançando a cabeça devagar, como um homem que acabara de conquistar algo importante. Havia 16 pessoas naquela sala. Cada uma delas olhava para Reed como se ele tivesse acabado de salvar o grupo industrial Crestline de um colapso inevitável. Esperei 5 segundos, depois 10, depois 15. Reed disse: "Obrigado. Eu agradeço muito." Falou com uma voz humilde, como se estivesse tentando não parecer orgulhoso demais. Em nenhum momento olhou para mim. Nunca mencionou meu nome. Meu nome é Nolan Hart. Tenho 49 anos. Eu trabalhava como estrategista de cadeia de suprimentos na Crestline. Havia 7 anos. E o que aconteceu naquela sala de reuniões em Pittsburgh foi a última vez que aceitei algo assim sem reagir. 4 meses. Foi esse o tempo que passei reconstruindo completamente o modelo de cadeia de suprimentos da Crestline a partir do zero. 4 meses de jornadas que frequentemente iam de 12 a 14 horas por dia, enquanto Reed Cole saía toda quinta-feira às 2 da tarde para o que ele chamava de fortalecer relacionamento com clientes. Pelo que eu conseguia perceber, aquilo significava um longo almoço seguido de uma partida de golfe. O modelo era meu. Cada projeção, cada análise de distribuição, cada recomendação de contrato com fornecedores, cada cronograma de implementação estruturado semana após semana com base em limitações operacionais reais e não em suposições otimistas. Eu havia identificado quais instalações regionais estavam drenando dinheiro e por quais motivos. Eu havia analisado cuidadosamente quais fornecedores valiam a pena manter e quais estavam custando muito mais do que a empresa percebia. Também identifiquei os mercados dos quais a empresa precisava sair antes que essas operações arrastassem toda a organização para baixo. Reed participou de apenas 2 das nossas 11 reuniões internas. O nome dele aparecia no topo da pauta do projeto. O meu surgia listado entre os colaboradores em uma fonte 2 tamanhos menor. Então, quando Tobias Wren olhou para Reed Cole do outro lado da mesa de reuniões e disse: "Trabalho brilhante", eu permaneci sentado e contei 5 segundos, depois 10, depois 15. Reed agradeceu mais uma vez. Em seguida, começou a falar sobre a importância de uma liderança com visão de futuro. Em nenhum momento sequer olhou na minha direção. Observei a sala ao redor. Porter Cole, o diretor executivo da empresa e pai de Reed, estava sentado na cabeceira da mesa, observando o filho com aquele orgulho silencioso que um homem costuma guardar para momentos que espera ver acontecer há muitos anos. Os membros do conselho concordavam com a cabeça. Um dos investidores já fazia perguntas adicionais a Reed sobre a estratégia de implementação. E Reed respondia de forma vaga, mas extremamente confiante. Era o tipo de resposta que as pessoas dão quando não dominam os detalhes, mas aprenderam que o tom de segurança costuma convencer muita gente em ambientes como aquele. Eu já tinha visto versões menores daquela mesma situação acontecerem ao longo de 2 anos. Reed reformulando ideias que eu apresentava durante reuniões, repetindo-as 10 minutos depois, como se tivessem acabado de surgir na mente dele. O nome dele aparecendo em primeiro lugar, em relatórios que eu havia escrito quase inteiramente. Convites para jantares estratégicos da liderança acontecendo sem que eu fosse incluído, enquanto eu permanecia no escritório até tarde, produzindo as análises que tornavam aqueles encontros possíveis. Durante muito tempo eu disse a mim mesmo que o trabalho falava por si só, que em algum momento alguém perceberia quem realmente estava produzindo resultados.
Mas sentado naquela sala de reuniões, observando Reed balançar a cabeça enquanto recebia elogios por um plano que ele não teria conseguido desenvolver nem em 4 anos, percebi algo com absoluta clareza. Ninguém iria notar por conta própria. Eles continuariam olhando para a pessoa que parecia confortável, recebendo reconhecimento e simplesmente aceitariam aquilo como verdade. Estendi a mão, soltei meu crachá de funcionário e coloquei sobre a mesa à minha frente. Eu carregava aquele crachá havia 7 anos. Depois me levantei. Estou fora. O silêncio não tomou conta da sala de imediato. As conversas começaram a morrer no meio das frases, uma após a outra, como um som sendo desligado lentamente. Porter Cole me olhou da mesma forma que alguém observa uma pessoa que começou a falar em um idioma completamente desconhecido. "O que você está dizendo?" ele perguntou. "Estou me demitindo agora mesmo. Você receberá tudo por escrito, até o final do dia." Não esperei qualquer resposta. Peguei minha mochila com o laptop, saí da sala de conferências, atravessei o prédio e caminhei até o estacionamento. Entrei no carro e dirigi para casa. A viagem durou 22 minutos. Não liguei o rádio. Quando cheguei, fiquei sentado na cozinha por algum tempo sem fazer absolutamente nada. Apenas pensando nos últimos 7 anos e em todos os pequenos episódios que haviam se acumulado até culminar naquele momento. As tardes de quinta-feira em que Reed desaparecia. As reuniões em que minha análise aparecia na apresentação de slides de outra pessoa. As avaliações anuais em que Porter me dizia que eu era um colaborador vital nos bastidores, como se aquilo fosse um grande elogio. Durante anos aceitei tudo aquilo em silêncio porque acreditava que era assim que se construía credibilidade. Mantendo a cabeça baixa, produzindo resultados, deixando o trabalho falar por si. O que eu não havia considerado era algo simples. Em uma sala cheia de pessoas procurando alguém para elogiar, elas escolhem naturalmente a pessoa que parece mais confortável recebendo esse reconhecimento. E Reed Cole vinha treinando exatamente isso a vida inteira. Naquela mesma noite, abri meu laptop e atualizei meu perfil profissional, sem declarações dramáticas, sem publicações vagas sobre ambientes de trabalho tóxicos ou lições de vida. Apenas uma lista clara e objetiva de todos os projetos de cadeia de suprimentos que eu havia liderado na Crestline, acompanhados dos números reais de cada resultado. A consolidação regional, que reduziu os custos de distribuição em 18%. A renegociação com fornecedores, que recuperou $2.300.000 no primeiro ano. E a estratégia de saída de mercado que eu havia desenvolvido ao longo dos últimos 4 meses e que a empresa agora apresentava como plano de recuperação de Reed. Meu nome, meu trabalho, meus resultados, documentados de forma clara, mesmo que até então tivessem permanecido invisíveis. Depois disso, fui dormir. 48 horas depois, recebi 4 mensagens de pessoas que eu não conhecia. Eram gestores de portfólio de diferentes grupos de investimento. Eles haviam visto as atualizações no meu perfil e queriam saber se eu estava disponível para prestar consultoria em problemas de cadeia de suprimentos. No começo, imaginei que Porter os tivesse enviado como uma tentativa de reconciliação, mas a primeira pessoa para quem liguei esclareceu tudo rapidamente. "Estamos tentando encontrar você há quase 3 dias", disse ele. Rumores começaram a circular sobre a reestruturação da Crestline. As pessoas do nosso círculo querem saber quem realmente construiu aquele modelo. Não foi Reed, fui eu. Porter vinha me ligando desde o dia em que eu saí. Não foram 19 ligações em 30 minutos, como se ele estivesse em uma espécie de pânico repentino, mas chamadas constantes e insistentes ao longo de 3 dias. Algumas pela manhã, outras à noite. Deixei todas irem para a caixa postal.
Quando finalmente atendi no terceiro dia, ele já havia deixado 11 mensagens. Atendi principalmente por curiosidade. Queria descobrir qual seria a abordagem dele. Ele não decepcionou. Você está exagerando, disse ele. Nenhum cumprimento, nenhuma pergunta sobre como eu estava. Reed estava representando a equipe. É isso que a liderança faz. Porter, respondi. Me diga uma única coisa específica que Reed tenha contribuído para esse plano de reestruturação. Um cálculo, uma recomendação de mercado, uma etapa de implementação. Qualquer coisa. Houve uma longa pausa. Ele tem relacionamento com esses investidores. Eles confiam nele. Isso pesa muito em situações assim. Então quer dizer que eu crio todo o modelo e ele recebe o reconhecimento porque as pessoas preferem almoçar com ele. Não foi isso que eu disse. Então, o que exatamente você está dizendo? Ele respondeu que eu deveria pensar melhor no assunto. Disse que poderíamos resolver aquilo. Desliguei. Depois daquela ligação, eu não estava com raiva. Na verdade, senti algo próximo da tranquilidade. Passei 7 anos sendo um colaborador essencial nos bastidores de uma empresa comandada por um homem que confundia responsabilidade com competência quando se tratava do próprio filho. Isso não mudaria só porque eu pedi. A única coisa que realmente poderia mudar era o que eu faria dali para frente. Ao final daquela primeira semana, 6 grupos diferentes haviam solicitado minha consultoria. Não para resolver pequenos problemas, mas para reconstruir operações inteiras desde o início. Era exatamente o tipo de trabalho em que eu havia me especializado ao longo de 2 décadas. Comecei a aceitar um projeto de cada vez. O trabalho era diferente de uma maneira que eu não esperava. Em vez de passar meses desenvolvendo algo, enquanto outra pessoa recebia os créditos, eu estava recebendo honorários de consultoria que faziam meu antigo salário parecer coisa de iniciante, e as pessoas que me contratavam sabiam exatamente quem eu era e por que estavam me procurando. Reed tentou me contatar apenas uma vez. Uma única mensagem dizendo que esperava que não houvesse ressentimentos e que tinha certeza de que eu iria me recuperar. Bloqueei o número. Porter continuou ligando, embora com menos frequência conforme os dias passavam. Eu não respondi a nada disso. Então, cerca de 5 semanas depois de sair daquela sala de reuniões, recebi uma mensagem de Tobias Wren. Não era Porter, nem Reed. Era Tobias Wren, o investidor principal, o homem que havia colocado a mão no ombro de Reed e dito trabalho brilhante enquanto eu estava a apenas 2 metros de distância. Nolan, preciso conversar com você. Ligue quando puder. Pensei naquela mensagem por aproximadamente 1 hora antes de retornar à ligação. O que Tobias me contou mudou completamente o rumo de tudo o que aconteceu depois. Descobri que ele não estava tão enganado quanto eu imaginava. Ele explicou que, nos primeiros 15 minutos da apresentação de Reed, algo começou a parecer estranho. O documento era preciso, detalhado, construído com um nível de conhecimento operacional que leva anos para ser desenvolvido. Mas quando o conselho fez perguntas adicionais a Reed, as respostas dele continuavam vagas. Pareciam confiantes, mas nunca específicas. Era o tipo de resposta que alguém dá quando entende a conclusão, mas não o raciocínio que levou até ela. Tobias permaneceu em silêncio naquela sala porque Porter Cole estava sentado na cabeceira da mesa e ninguém iria confrontar o filho do diretor executivo diante de todo o conselho sem algo mais sólido do que uma suspeita. Mas depois que eu saí, ele começou a investigar por conta própria. Ele tinha acesso a um rascunho inicial do modelo de reestruturação que eu havia enviado diretamente para o escritório dele 6 semanas antes, quando ainda tentava obter uma validação externa sobre o cronograma de saída do mercado. Esse rascunho tinha meu nome registrado nos metadados do arquivo.
A versão final apresentada por Reed possuía exatamente a mesma estrutura, a mesma análise e a mesma formatação. A única diferença era o nome que aparecia na capa. Tobias vinha juntando essas peças em silêncio havia 5 semanas. Quando me enviou a mensagem, ele já sabia o que pretendia fazer. Só queria me avisar antes. O conselho está perdendo a confiança em Reed. Ele me contou que 3 etapas da implementação já haviam fracassado. Precisamos de alguém que realmente entenda o plano para vir e consertar isso. Acho que essa pessoa deve ser você nos seus termos, e estou disposto a defender essa posição diante do conselho. Eu disse que iria pensar a respeito. Não levei muito tempo. Alguns dias depois, Porter ligou novamente, já no final da noite de uma terça-feira. A voz dele parecia a de alguém que não dormia direito havia dias. A reestruturação está desmoronando, ele disse. Reed não consegue executar. Estamos perdendo espaço nos mercados. Você nos disse para dobrar a aposta porque ninguém entende por que essas decisões foram tomadas. Os investidores estão fazendo perguntas para as quais eu não tenho boas respostas. Deixei que ele terminasse. O que aconteceu com o seu brilhante estrategista? Perguntei. Silêncio do outro lado da linha. Nolan, eu sei como isso soa. Você sabe. Porque do meu ponto de vista, parece que Reed aceitou crédito por um trabalho que não conseguiu executar. E agora você está em dificuldades porque construiu toda a sua apresentação em torno da capacidade dele. Por favor, disse ele. O conselho está pressionando muito. Estamos perdendo dinheiro toda semana. Isso está se arrastando. Seu modelo é sólido. O problema é a execução, respondi. Então volte e conserte. Eu não trabalho mais para a Crestline, respondi, mas ofereço consultoria. Aqui estão as minhas condições. 2,5 vezes o meu salário anterior. Como consultor, eu apresento diretamente ao conselho e aos investidores, sem intermediários e sem que outros nomes apareçam no meu trabalho. E Reed Cole não estava na sala quando fiz aquilo. Houve uma longa pausa. A última condição que eu havia imposto era inegociável, eu disse. 8 segundos de silêncio. Eu contei. Tudo bem, respondeu ele. Combinado. Cheguei aos escritórios da Crestline 15 minutos mais cedo. O mesmo prédio, o mesmo estacionamento. Tudo parecia exatamente igual ao dia em que eu tinha ido embora, com uma diferença importante. Desta vez, eu não estava entrando como funcionário. Eu estava entrando como a pessoa que eles estavam pagando para consertar o que tinham estragado. Tobias Wren já estava na sala de conferências quando cheguei. Ele apenas acenou com a cabeça quando entrei. Sem aperto de mão, sem formalidades. Apenas um gesto discreto que dizia que ele sabia exatamente o que estava prestes a acontecer e que não tinha nenhum problema com isso. Parei por um momento para observar a sala. Todos os membros do conselho estavam presentes. Vários investidores eu reconheci da primeira reunião. Outros rostos eram novos para mim. Sloan Avery, a diretora independente, estava sentada mais à frente com um bloco de anotações já parcialmente preenchido. Tinham-me dito que ela era observadora, objetiva e que não tinha muita paciência para apresentações que desperdiçassem seu tempo. Para mim, isso era perfeito. Reed Cole não estava na sala. Liguei meu laptop, conectei ao projetor e abri a apresentação sem dirigir uma palavra a ninguém, sem introdução, sem conversa fiada. Quando a sala finalmente se acalmou, comecei a falar. Expliquei tudo exatamente como havia planejado desde o início. Comecei com o diagnóstico geral, quais instalações estavam dando prejuízo e quais eram as causas específicas. Em seguida, apresentei a análise dos contratos com fornecedores. Mostrei quais relações comerciais valiam a pena manter e quais escondiam cláusulas que silenciosamente custavam à Crestline mais dinheiro do que qualquer um ali havia percebido. Depois passei para o detalhamento da distribuição regional e a avaliação de mercado por mercado
identificando onde seria necessário reduzir investimentos e onde fazia sentido ampliar presença. Não acelerei nenhuma parte do processo. Aquelas pessoas estavam tomando decisões que envolviam dezenas de milhões de dólares. Elas precisavam entender não apenas quais eram as recomendações, mas por que cada uma delas existia e quais seriam as consequências caso a sequência fosse alterada. Cerca de 45 minutos depois, um dos investidores me interrompeu. "Este nível de detalhamento é impressionante", disse ele. "Quanto tempo levou para desenvolver essa análise?" "Isso parece equivalente a 4 meses de pesquisa direta." Expliquei que apenas as recomendações de saída de mercado exigiram a coleta de 3 anos de dados de desempenho em 7 regiões de distribuição diferentes, cruzando essas informações com a movimentação da concorrência nas mesmas áreas. A análise dos contratos com fornecedores exigiu mais 3 semanas adicionais. Ele assentiu lentamente. Então, quando esse plano foi apresentado a nós anteriormente, tivemos a impressão de que ele havia sido desenvolvido pelo vice-presidente de estratégia da sua equipe. Você pode nos ajudar a entender como esse processo de colaboração realmente aconteceu? A sala inteira ficou em silêncio. Eu não respondi imediatamente. Peguei meu laptop, abri uma segunda janela e projetei na tela junto com a apresentação. Era o histórico de versões do arquivo. "Este é o documento original do plano de reestruturação", expliquei. Cada revisão foi registrada automaticamente pelo sistema desde o primeiro dia em que o arquivo foi criado até o momento em que a versão final foi concluída. Percorri lentamente o registro. As entradas voltavam 4 meses no tempo. Cada uma delas tinha data e horário. E todas mostravam exatamente o mesmo autor, Nolan Hart. "Existem mais de 800 revisões registradas neste arquivo", eu disse. "O nome de Reed Cole não aparece neste registro." Durante alguns segundos, ninguém falou nada. Tobias recostou-se na cadeira enquanto observava a tela. Sloan Avery pousou a caneta sobre o bloco de anotações. Um dos membros do conselho, que estava inclinado para trás, endireitou-se devagar na cadeira. O investidor que havia feito a pergunta olhou para o histórico de versões, depois para mim. "Então, o plano que nos foi apresentado 5 semanas atrás", disse ele lentamente, "foi inteiramente desenvolvido por você." "Foi apresentado por ele", respondi. "Ele não construiu o sistema e também não o compreendeu profundamente o suficiente para responder perguntas técnicas ou conduzir as etapas de implementação depois que eu deixei o prédio. É exatamente por isso que estou aqui hoje." Sloan Avery falou imediatamente. "Acho que está claro que precisamos ter uma conversa separada sobre como a autoria e a responsabilidade são atribuídas em projetos importantes dentro desta empresa. Essa conversa precisa acontecer em breve e precisa incluir Porter." Porter Cole, sentado 2 cadeiras à frente dela, não respondeu. Ele estava olhando fixamente para a mesa. Continuei. Ainda havia mais da metade da apresentação pela frente, e aquelas pessoas precisavam compreender o plano de implementação em detalhes suficientes para poder cobrar resultados das equipes responsáveis pela execução. Eu não permitiria que a reunião ficasse presa ao que já tinha acontecido, quando havia trabalho real a ser analisado. O restante da sessão durou mais 90 minutos. Perguntas verdadeiras, perguntas técnicas feitas por pessoas que agora estavam prestando muita atenção porque finalmente entendiam o que estava em jogo. Um dos investidores me pediu que eu explicasse a lógica de contingência para 2 cenários diferentes de saída de mercado. Só essa explicação levou cerca de 20 minutos. Respondi a todas as perguntas de forma clara e direta. Quando a reunião terminou, a atmosfera da sala havia mudado completamente.
Os investidores que antes estavam se afastando discretamente, agora queriam saber sobre os prazos da implementação. Os membros do conselho estavam anotando os pontos de verificação semanais que eu havia incluído no cronograma. Quando as pessoas começaram a se levantar, várias delas vieram até mim individualmente. Contato visual direto. Obrigado por estar aqui. Estamos felizes por você fazer parte disso. Quando começa a primeira fase da implementação, Tobias foi o último a se aproximar. Ele apertou minha mão e manteve o gesto por um segundo. Você conduziu isso muito bem, disse ele, sem rodeios, apenas trabalho. Para mim, isso era suficiente. Nas 8 semanas seguintes, trabalhei na implementação exatamente da mesma forma que havia planejado o projeto, de maneira metódica. Compareci aos escritórios da Crestline 2 vezes por semana. Reuni-me com as equipes operacionais, acompanhei o progresso em relação ao cronograma e fiz ajustes sempre que as condições reais se mostravam diferentes daquilo que eu havia previsto. Eu mantinha o conselho informado diretamente todas as sextas-feiras, por meio de um breve resumo escrito, sem intermediários e sem filtros. Porter Cole participou de 2 das primeiras reuniões. Ele quase não falou. Parecia mais ocupado tentando entender como dividir a mesma sala comigo sem que aquilo se tornasse constrangedor. Eu não estava interessado em criar nenhum tipo de desconforto. Eu estava ali apenas para cumprir o trabalho que havia aceitado fazer. Qualquer coisa que tivesse acontecido entre nós antes disso já estava resolvida, pelo menos da minha parte. Os resultados começaram a aparecer depois de 6 semanas. As instalações que estavam drenando caixa se estabilizaram já no primeiro mês. Os mercados que eu havia indicado para a Reinvestments começaram a apresentar números muito próximos do que eu havia previsto. Não foi perfeito, porque operações reais raramente seguem um modelo de forma exata, mas foi suficiente para que o conselho deixasse de falar em conter prejuízos e começasse a discutir a próxima etapa de crescimento. Reed foi realocado, não foi demitido, foi transferido. Porter o colocou na coordenação logística nacional, uma função com responsabilidades claras, metas objetivas e sem contato direto com investidores ou apresentações estratégicas. Soube por pessoas que ainda trabalham na Crestline que, cerca de 3 meses depois, Reed pediu transferência para outro escritório regional. Eu entendi o motivo. Não é simples caminhar pelos mesmos corredores quando todos ao redor sabem exatamente o que você fez e o que deixou de fazer. Depois disso, parei de pensar em Reed. Não por generosidade, mas porque ele simplesmente deixou de ter importância quando o trabalho começou a funcionar da maneira correta. Minha consultoria continuou crescendo durante todo esse período. Os 6 clientes que eu havia conquistado nas primeiras semanas se tornaram 12 ao final do 3º mês e 19 até o final do ano. Alguns grupos começaram a me procurar antes mesmo de suas operações entrarem em situação crítica. Eles queriam avaliações preventivas. Procuravam alguém que pudesse analisar suas redes de distribuição e estruturas de fornecedores e identificar riscos antes que se transformassem em crises. Era exatamente o tipo de trabalho que eu fazia bem e que realmente gostava de fazer. Passei a recusar alguns projetos, não porque não tivesse capacidade para assumir mais trabalho, mas porque não precisava mais aceitar tudo que aparecia. Eu podia avaliar cada proposta e decidir se o problema era interessante o suficiente, e se as pessoas do outro lado eram sérias o bastante para trabalhar comigo. Esse nível de escolha nunca tinha existido para mim quando eu era funcionário. Foi uma das coisas que eu não esperava valorizar tanto. Cerca de 7 meses depois daquela apresentação na sala de reuniões, recebi uma mensagem de um gerente de contratação de um grupo de investimentos com o qual eu nunca havia trabalhado.
Senhor Hart, espero que esta mensagem não seja inconveniente. Estávamos prestes a contratar um profissional sênior para a área de estratégia e algo surgiu durante o processo de verificação de referências que nos levou a reconsiderar essa decisão. Seu nome apareceu relacionado a uma situação envolvendo esse candidato. Gostaríamos de agradecer pela transparência com que você tratou aquele episódio. Isso nos ajudou a tomar uma decisão muito mais segura para nossa empresa. Respondi com uma única pergunta. Quem vocês estavam prestes a contratar? A resposta chegou cerca de 20 minutos depois. Reed Cole. Li a resposta imediatamente. Ele havia se saído bem nas entrevistas. Porém, quando começamos a verificar os resultados específicos dos projetos que ele mencionou, os detalhes não resistiram a uma análise mais cuidadosa. Conversamos com pessoas que participaram desses projetos e os relatos não coincidiram com o que ele havia nos contado. Decidimos não seguir com a contratação. Li a mensagem 2 vezes, depois virei o celular com a tela para baixo sobre a mesa e voltei ao relatório de implementação em que estava trabalhando. Aquela mensagem confirmou algo que eu já sabia, mas que nunca tinha visto de forma tão clara. Em setores especializados, a informação circula, as pessoas conversam entre si. As verificações de referências vão muito além do que os candidatos imaginam. O histórico de versões que projetei na tela daquela sala de conferências não apenas resolveu a situação naquele momento, como também passou a fazer parte da história quando o nome de Reed apareceu novamente em outros lugares. Eu nunca tive a intenção de destruir a carreira dele. O que eu queria era garantir que o meu trabalho carregasse o meu nome e que as pessoas que tomavam decisões com base naquele trabalho soubessem quem realmente o havia criado. O que Reed fez com a carreira dele depois disso foi consequência direta das escolhas que ele já vinha fazendo muito antes de eu sair daquela sala de reuniões. 1 ano depois de tudo aquilo, a Crestline publicou seu relatório anual. Porter me enviou uma mensagem perguntando se eu me sentiria confortável em aparecer como consultor estratégico na iniciativa de reestruturação. Eu disse que sim. Nome completo, descrição precisa do escopo e dos resultados. Não foi uma celebração grandiosa. Foi apenas correto. E isso era exatamente o que eu sempre quis. Ainda trabalho com consultoria. O trabalho continua bom, os clientes são sérios e meu nome permanece associado ao que eu construo. Hoje eu não preciso mais lutar por isso. É assim que as coisas funcionam agora. Algumas situações levam mais tempo do que deveriam para se resolver. Passei 7 anos na Crestline acreditando que fazer bem o trabalho seria suficiente, que a qualidade acabaria sendo reconhecida naturalmente com o passar do tempo. O que eu aprendi é que qualidade sozinha não se torna visível. Você precisa tornar isso visível. É necessário documentar, assumir a autoria e estar disposto a se afastar de lugares onde o nome de outras pessoas começa a aparecer nos resultados do seu trabalho. Isso não é cinismo. É simplesmente a forma como as coisas funcionam. Se você já passou por algo assim, assistindo outra pessoa receber o crédito por algo que você construiu, sentado ali contando os segundos e se perguntando se alguém vai mencionar o seu nome, então você sabe exatamente do que estou falando. Aquela frustração silenciosa e muito específica de ver seu trabalho sendo levado por outra pessoa. Por isso eu diria o seguinte: pare de esperar que alguém perceba. Documente tudo. Assine tudo o que você construir. E se você estiver em um lugar onde isso está sendo constantemente tirado de você, a atitude mais poderosa que pode tomar é ir embora e construir algo que ninguém ali consiga tocar. O trabalho é seu. Compartilhe isso com outras pessoas. Se essa história falou com você de alguma forma, deixe um comentário. Quero saber de onde você está ouvindo e o que essa experiência te fez pensar. E se ainda não fez isso, curta e se inscreva.
Isso ajuda mais pessoas a encontrarem histórias como esta, inclusive aquelas que talvez precisem ouvir neste momento, que sair de um lugar que não reconhece o seu valor não é desistir. É simplesmente tomar uma decisão. O verdadeiro risco em ambientes profissionais não é apenas trabalhar muito sem reconhecimento. O perigo maior é acreditar que competência por si só garante visibilidade. Nolan passou anos acreditando que resultados falariam por ele, mas descobriu que estruturas de poder raramente recompensam quem permanece invisível. A história mostra como mérito e percepção pública nem sempre caminham juntos. Em muitos sistemas, quem domina a narrativa domina o reconhecimento. Nolan não mudou apenas sua carreira quando decidiu sair daquela sala. Ele mudou a forma como lidava com sua própria autoria. Tornar visível o que você constrói não é vaidade, é proteção estratégica. Quando você assume o controle da própria história, deixa de depender da interpretação dos outros. E isso muda completamente o equilíbrio de poder ao seu redor. Durante muito tempo, Nolan acreditou que trabalhar bem seria suficiente para que as pessoas percebessem seu valor. Esse é um erro comum em ambientes competitivos. Competência é essencial, mas sem visibilidade, ela pode se tornar apenas combustível para que outros avancem. A grande lição dessa história não é sobre vingança ou sobre expor alguém. É sobre responsabilidade pessoal em relação ao próprio trabalho. Documentar, assumir autoria e proteger o que você constrói não é ego. É maturidade profissional. Nolan não destruiu a carreira de Reed. Ele apenas trouxe transparência para algo que já existia. Quando você constrói valor dentro de qualquer estrutura, precisa garantir que esse valor esteja claramente associado ao seu nome. Caso contrário, outra pessoa pode simplesmente ocupar esse espaço. No mundo real, reconhecimento raramente acontece por acaso. Ele precisa ser construído, defendido e, às vezes, exigido. Agora me diz, até que ponto o silêncio de quem presencia uma injustiça também se torna uma forma de participação nela? Se você estivesse naquela sala, vendo alguém receber reconhecimento por algo que você construiu, teria coragem de interromper a dinâmica de poder naquele momento? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. E se essa história te fez refletir de alguma forma, já aproveita para curtir o vídeo e se inscrever no canal, porque sempre trago histórias que mostram como decisões silenciosas podem mudar completamente o rumo de uma vida.